Muito bem, pessoal. Vamos começar aqui mais uma aula de matemática. Boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. O nosso conteúdo de hoje é funções periódicas. Vamos dar início falando um pouquinho o que são funções periódicas. A gente está entrando agora num assunto chamado trigonometria, né? Vai estudar muito o triângulo e suas várias nuances, né? Qual que é o objetivo dessa aula? Reconhecer os principais fenômenos periódicos. Identificar os eixos seno e cosseno no ciclo trigonométrico. E construir gráficos de funções periódicas. Esses são os objetivos dessa aula de hoje. Fenômenos naturais periódicos. Quando a gente fala de periódico, a gente está falando de período. É o que acontece, o que se repete de tanto e tanto tempo. A cada momento vai acontecendo da mesma forma. Termina e começa de novo. Termina e começa de novo. Isso são fenômenos periódicos. Uns exemplos que eu coloquei aqui foram o seguinte. Um fenômeno natural, quando ocorre na natureza e é periódico, quando se repete da mesma maneira, em um mesmo intervalo de tempo. Então, ele se repete, a cada intervalo de tempo ele se repete da mesma maneira que ele aconteceu antes. Isso é exemplo de fenômeno periódico. Por exemplo, as fases da Lua. As fases da Lua sempre acontecem da mesma forma, né? Lua cheia, lua minguante, lua nova e crescente. Toda vez esse ciclo se repete, né? Isso é um fenômeno periódico. As estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, nessa ordem, né? E elas acontecem sempre se repetindo dessa forma. É um fenômeno periódico da natureza. O movimento do Sol, né? De manhã ele está de uma forma, à tarde ele está de outra forma e à noite ele se põe, né? Nasce, fica a pino, né? E depois se põe, fica à noite. Isso também é um fenômeno periódico. O período corresponde ao menor intervalo de tempo em que acontece a repetição de determinado fenômeno. Exemplo, as fases da Lua acontecem a cada 28 dias, as estações do ano, né? Demora 365 dias, que a gente chama de ano. Movimento do Sol. Demora um dia, né? Aquele foi o último exemplo que eu dei ali, né? O movimento do Sol. Ele nasce, se desenvolve durante o dia, né? Fica tarde e tal, e vai chegando à noite. Ele se põe. E os dias da semana. 7 dias. Né? Isso são fenômenos periódicos. Que quando termina, começa o processo todinho de novo. Então, isso é um exemplo de fenômenos periódicos. As fases da Lua, cheia, minguante, nova e crescente. O menor intervalo de tempo em que acontece a repetição desse fenômeno natural são 28 dias. É possível observar a Lua toda iluminada pelo Sol quando está na fase cheia, né? Quando está na fase cheia é que a gente consegue ver a Lua todinha refletindo a luz do Sol. Até porque a Lua, ela é um satélite natural da Terra e ela recebe, né, luz do Sol. Ela reflete a luz do Sol. Ela não tem luz própria. E praticamente sem iluminação na fase nova. Na fase nova é a fase que ela está menos iluminada pelo Sol. Olha só o gráfico das fases da Lua. Temos ali naquele quadro, naquela tabelinha, as fases, né? Nova, crescente, cheia e minguante. Olha só. A nova começa no dia zero, né? No início desse período, né? O início do período começa no zero. E vai, lua nova, aí do sétimo dia em diante, demora 7 dias, do sétimo dia em diante é crescente, vai até o 14. A cheia vai do 14 até o 28. E assim por diante. Até chegar lá na minguante, né? 7, 14, 28. 0, 7, 14, 28. Então ela vai fazendo esse ciclo. Certo?
São as 4 fases. 7 dias cada uma delas. Aqui eu tenho o gráfico. Olha só. Crescente e minguante. Elas passam por aqui, ó. A cheia está lá em cima, no ápice, né, do gráfico, ó. 7, 14. É o momento mais alto. Depois eu venho aqui, ó, no 21. Está na minguante. E depois eu vou lá no ponto mais baixo desse gráfico. Inclusive, esse ponto mais alto, que é o 14, e esse ponto mais baixo, que é o 28, nós chamamos de amplitude. A amplitude, que vai da minguante até a cheia e da minguante até a nova. É essa onda aqui, ó, que vai desse traço do centro até em cima, ou do traço até embaixo, a gente chama de amplitude. A amplitude do gráfico é essa, certo? Então aqui, aí depois disso o processo repete todinho de novo, né? Mais 7 dias, mais 7 dias, mais 7 dias, mais 7 dias. Então, ele vai se repetindo. Esse é um exemplo, né, de período. Atividade 1. Observe o gráfico das fases da Lua e complete com verdadeiro ou falso. Agora vocês podem abrir o microfone, quem quiser, e responder. Olha só, eu tenho que observar esse gráfico e responder o seguinte. Responder o seguinte, quase que eu já coloquei a resposta para vocês. É um fenômeno periódico? O período é de 56 dias? É uma função quadrática? O período é de 28 dias. Onde que eu coloco o verdadeiro aqui? É um fenômeno periódico? É um período de 56 dias? É uma função quadrática? É um período de 28 dias. Vamos na primeira afirmação aqui, ó. Esse gráfico, ele é de um fenômeno periódico? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Não estão... Verdadeiro? É um fenômeno periódico? A gente acabou de falar dele, né? São as fases da Lua. Olha só. Fases da Lua. Ele é um fenômeno periódico, olha lá. Então, é o exemplo que eu dei, né? Verdadeiro. Vamos lá. Verdadeiro. Eu não sei se eu vou conseguir fazer aqui. Verdadeiro. O período é de 56 dias? Falso. Falso. Beleza. Então, a primeira é verdadeira, a segunda falsa. A terceira é uma função quadrática? Eu estou indo pela resposta que estão me dando aí. Falso. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Eu vi o verdadeiro. Tá, então temos aí duas respostas diferentes. Verdadeiro ou falso. Daqui a pouco a gente vai ver a função quadrática. O período é de 28 dias? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. É o período... Olha só, agora vamos voltar naquele slide anterior e vamos ver o seguinte. Como é que eu sei a hora que começa e a hora que termina o período? Eu sei que o meu intervalo, esse intervalo é de 28 dias, certo? Então, olha só. Começou aqui embaixo, né? Na nova. Aí vai, cheia. Desce, minguante. Aí vai lá embaixo, né? Até começar na nova de novo. Ou seja, ele vai começar fazendo outra ondinha, outro gráfico, igualzinho esse primeiro aqui, ó. Começou embaixo, subiu, terminou lá embaixo. Então, o outro vai começar exatamente onde começou o anterior, ó. Vai começar embaixo, subir e descer. O outro vai começar onde? Embaixo, subir e descer. Aí que eu consigo encontrar o meu ciclo, né? O meu período. O período começa onde terminou o anterior, certo? Vamos lá. Então vamos ver as respostas. Olha só. Sim, verdadeiro. É um fenômeno periódico. Ele está representando um período, né? Ó, terminou lá os 28 dias, começa de novo e vai. Só que não vai para o 28 mais, né? Ele vai somar outros 28. Então vai a partir do 28
terminar no 56. Depois vai começar no 56, vai somar mais 28 e vai terminar lá outro período, né? Então, ó, é sim um fenômeno periódico. O período é de 56 dias? Não, não é de 56 dias. Aqui eu estou parando no 56, mas cada período é o período da tabela lá, ó. O período vai do 0 até o 28. Então termina aqui, tá vendo? Ó, vermelhinho aqui no 28. Então o período não é de 56 dias, o período é de 20 e, já estou respondendo a última lá, o período é de 28 dias. E aqui a terceira está falando assim, é uma função quadrática? Não, não é uma função quadrática. Apesar de ter essa ondinha, né, que parece aquele gráfico, né, a parábola, isso não é uma parábola. São várias parábolas acontecendo no mesmo gráfico, certo? Mas isso não representa uma função quadrática, tá bom? Apenas parece. Por conta dessa parábola que aparece várias vezes no gráfico. Isso aí é um gráfico periódico. Termina o ciclo, termina o período, começa de novo e assim por diante. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Se alguém tiver pergunta assim no meio, só dá um alôzinho, levanta a mãozinha. Tem uma mãozinha aí, né? Aperta a mãozinha. Se eu não ver, alguém me avisa. Fala assim, pô, tem uma mãozinha levantada aí. Quero fazer uma pergunta. Como tem poucas pessoas participando, já pode abrir o som e perguntar. Tudo bem? Só a hora que eu estiver falando. Na hora que eu estiver falando, vocês dão uma controlada aí no microfone. Tudo bem? Estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Todo mundo conhece esse período aí das fases do ano, né? Estações do ano. Não é muito fora da nossa realidade. O menor intervalo de tempo em que acontece a repetição desse fenômeno natural é de um ano, né? Esse período das 4 estações acontecerem. Primavera, verão, outono e inverno. Tudo demora um ano. Toda vez acontece. Começa na primavera, depois vai para o verão, depois vai para o outono e termina no inverno. E assim por diante. O menor intervalo de tempo é de um ano. A primavera inicia em 22 de setembro. O verão inicia 21 de dezembro. O outono inicia 20 de março e o inverno inicia 21 de junho. Não necessariamente começa lá no janeiro, né, e vai seguindo, janeiro, fevereiro, não. A primeira estação que a gente conta nesse período aí é a primavera e ela acontece lá, ela inicia no 22 de setembro. A partir de 22 de setembro a gente conta um ano, certo? Setembro, dezembro, março e junho. Aí a gente começa a contar as estações do ano, né? Olha lá. Temos aí a tabelinha, estações do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno, e as datas em que começa cada uma delas. Então tá lá, ó, primavera 22/9, verão 21 de dezembro do 12, outubro 20 de março e inverno 21 do 6. Aí eu tenho o gráfico ali, ó. Começa lá embaixo também. Olha lá, primavera, embaixo, sobe para o verão. Olha só, as datas aqui, tá vendo? Ó? Embaixo. Primavera, 22/9. Aí vem para cá, bem no meio, na risca do meio. 21/12. Aí sobe lá no outono, lá no ápice da curva. Na maior parte da curva lá onde o vento faz a curva lá em cima. 20/3 e depois desce de novo. Opa, cadê meu mouse? Desce de novo para cá. 21/6. Aí vai de novo lá para baixo. Olha só onde vai terminar. 22/9. Então, olha só. Já começou o ciclo de novo lá, né? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, vai, desce. Aí começa o período todo de novo. Vai, desce. E assim sucessivamente. Ok? O período começa lá embaixo. Ó, 22/9 de novo. Todo ano essas datas vão se repetir.
2 do 9, 21 do 12, 20 do 3, 21 do 6, 22 do 9. Senhora Marisa quer falar? Pode falar. Ah, foi mal. Levantei a mão sem querer. Não, agora você vai ter que falar alguma coisa ou cantar uma música. Tá certo? Então esse ciclo se repete. Do 22 do 9 vai até o 21 do 6. Lá do outro ano. Esse período, ele pega 2 anos, né? Vai de 21 do 9 a 21 do 6. Do outro ano. Não quer dizer que isso vai acontecer dentro de um ano, do mesmo ano, né? Ele começa, por exemplo, vai começar agora, em setembro desse ano, a primavera, e vai terminar lá em 21 do 6, do ano que vem. Esse vai ser o período em que vão acontecer essas 4 estações. Vai demorar 365 dias, mas não vai pegar o mesmo ano. Vai começar em, por exemplo, as nossas estações lá de primavera começaram lá em 2020. E vai terminar agora, no inverno desse ano. 21 do 6. Depois, em 22 do 9 desse ano, 2021, começa a primavera. E a quarta estação, que é o inverno, vai terminar lá em 2022, em 21 do 6. Certo? Esse intervalo pega praticamente metade de um ano e metade do outro ano, do ano seguinte. Observe o gráfico e leia as afirmativas. Não é um fenômeno periódico. A1 está dizendo que não é um fenômeno periódico. A2 está dizendo assim: é semelhante às funções seno e cosseno. É um fenômeno natural. E a 4 está dizendo: o período é de um ano. Opa, vamos ler de novo. Não é um fenômeno periódico, é semelhante às funções seno e cosseno, é um fenômeno natural, e na última, está dizendo o período é de um ano. Eu vou deixar isso aqui e vocês vão dizer o seguinte: qual delas é verdadeira? Qual dessas afirmações é verdadeira? Todas. Letra A, né? A B, nenhuma. A C está dizendo que é a 1, a 2 e a 3. E a D está dizendo 2, 3 e 4. Alguém quer me dar uma posição? Ó, vou dizer de novo. A 1 está dizendo que não é um fenômeno periódico. A 2 está dizendo que é semelhante às funções seno e cosseno. A 3 está dizendo que é um fenômeno natural. E a 4 está dizendo que o período é de um ano. As alternativas que representam as respostas verdadeiras está dizendo assim: A, todas elas são verdadeiras. B, nenhuma delas é verdadeira. A C está dizendo 1, 2 e 3 são verdadeiras respostas. E a D, está dizendo 2, 3 e 4. Tem as respostas que são verdadeiras. Posso 2, chutar? 3 e 4. Pode. Eu chuto na D. Na D. Eu 2, acho que 3 é e 4. Vamos ver, analisar 2, 3 e 4. 2 está dizendo que é semelhante às funções seno e cosseno. 3 está dizendo que é, sim, um fenômeno natural. E 4 está dizendo o período é de um ano. Né? A gente está falando das estações do ano. Não. Acho que Não é é de um C. ano. Não é de um ano. Então, esquece a D. Ó, então vamos lá. Também acho que é Seria C, todas? Se eu colocar todas, será que é verdade? Não. Todas Não. não pode ser, né? Porque a 1 está dizendo que não é um fenômeno periódico. Né? E como não é periódico, que se começa, termina e depois começa de novo. É período. É um fenômeno periódico. Então a 1 está Não é fora. nenhuma. Aonde tiver 1, resposta 1, está fora. Então, ó, a C não é. E a A também não é, porque a A está incluindo todas. Nenhuma também está fora, né? Tem alguma resposta que indica a verdade aí?
O período é de um ano, não é? Não é de 28 dias? Não. A gente está falando das Onde? estações do ano. Ah, 28 tá. É. dias. Então, 28 dias é a fase da Lua, né? As estações as estações do. Então é a D. Então é a D, tava certa. Isso, vamos ver? As estações do ano, ela acontecem no período de um ano, tá certo. Então, onde tiver A4 e não tiver A1, ó, onde tiver A4 e não tiver A1, é a minha resposta verdadeira. Isso serve para vocês fazerem numa prova, por exemplo. Por eliminação, né? Vocês vão eliminando os que vocês acham que não servem como resposta. A 1 está descartada. Então, ó, na 1 eu não posso usar. Eu posso descartar a A e a C. Porque a resposta, a afirmação 1 é falsa, né? Nenhuma não é possível, porque eu achei uma resposta que se encaixa na minha verdade. Então, só pode ser a D, né? Olha lá. É semelhante às funções seno e cosseno. As funções seno e cosseno, elas indicam períodos, são funções periódicas. Então, se o seu gráfico for de uma função periódica, dessas, né, que vai, sobe, desce, depois começa de novo, vai, sobe, desce, indica uma função periódica. Então, pode ser sim, é parecida com seno e cosseno. É um fenômeno natural? Só pelo fato de estar falando das estações do ano, é um fenômeno natural. E está falando assim, o período é de um ano? Sim, as estações do ano, elas acontecem durante um ano, né? Começa lá em setembro e termina no 21/6. Ó, já serve até cafezinho para mim. Obrigado, Carlinha. Tá ok, pessoal? Então a resposta é essa mesmo, resposta D. Parabéns aí para vocês que estão interagindo na aula. Gosto muito. E aliás, queria dizer, pessoal, que eu queria muito estar com vocês nessa sala de aula aqui, viu? Puxa vida, como é legal dar aula para vocês ao vivo e a cores. Muita saudade, viu? Olha só, vamos lá. Gráfico de funções periódicas. Olha aqui, eu tenho esse gráfico aqui, tá bem vermelhão, bem nítido. Está falando aí do período. O período compreende justamente isso. O período onde começa e termina os dias da semana, as estações do ano e tudo mais. Esse gráfico pode representar qualquer uma dessas coisas. Ó, toda função periódica pode ser representada por meio de gráficos. O comportamento dessas funções é análogo ao de ondas, né? Para as ondas, né? Ondas de rádio, e assim por diante. O que é a onda? Sobe, desce. Os calombinhos aí, né? Sobe lá e desce. Essa linha do meio, ela vai indicar uma origem, né? Pode ou não, pode começar na origem ou não, mas vai passar por aqui. Dessa linha central para cima, eu tenho o ponto máximo. Dessa linha para baixo, eu tenho o ponto mínimo da minha onda, né? E como eu disse, aqui dessa linha vermelha aqui, ó, do centro, essa do meio. Essa linha do meio, ela me serve para dizer qual que é a amplitude. Então, ó, daqui para cima, eu tenho amplitude. Então, se tiver uma medidazinha aqui do lado, se tiver uma reguinha aqui, aqui vai ser onde vai indicar a minha amplitude. E o maior valor que isso aqui pode alcançar é 1. E o menor valor para baixo é menos 1. Então, ó, dessa linha central para cima, o maior valor é 1. E daqui para baixo, o menor valor é menos 1. Então, a amplitude pode ser medida tanto para cima quanto para baixo. Sem o sinal. Eu não uso o sinal. Então, a amplitude nesse caso é 1. Ponto. Claro que eu vou ter outros gráficos feitos de outras formas, que eu posso ter uma amplitude diferente de 1, que não indiquem, por exemplo, o ciclo trigonométrico. Mas se eu estiver indicando alguma coisa referente ao círculo trigonométrico, círculo de círculo mesmo, redondão lá. Círculo trigonométrico, o maior valor para cima é 1 e o maior valor para baixo é menos 1. Então, a amplitude, eu costumo dizer que a amplitude é em módulo. Módulo não tem sinal. A amplitude é 1, tanto para cima quanto para baixo.
E o período é justamente esse, olha só. Começou aqui, né? Na ponta dessa seta aqui. Se começar aqui, ela vai começar de novo nesse mesmo ponto, só que na outra onda. Então, olha só. Desce, vai, faz a curvinha, sobe e desce de novo. Olha só, vai começar a outra onda, o outro período, vai começar exatamente no mesmo lugar. Vai descer, igual desceu antes, ó, vai descer, subir, descer. Vai começar de novo no mesmo lugar. Se começar aqui, todas elas vão começar no mesmo lugar, certo? E só para exemplificar melhor, cada período vai ter uma ondinha para baixo e uma para cima. O período é isso. Tem que ter uma onda para baixo e uma para cima. Ou uma para cima e uma para baixo. Sempre. Então começou uma ondinha para baixo, termina na outra onda que está para cima. Então, ó, uma para baixo, uma para cima. E o período dura isso. Não dura mais que isso. Uma para baixo, uma para cima. Aí começa tudo de novo. Uma para baixo, uma para cima. Completa, tá? Começou, terminou. Começou, terminou. Tudo bem? Ou então eu posso pegar 2 pontos máximos, 2 pontos mínimos aqui, ó. Nesse período que está aqui de cima, a setinha de cima lá, ó. Eu posso pegar do ponto máximo de uma onda até o ponto máximo de outra onda. O período durou isso aí. Até porque, entre isso, eu tenho uma ondinha lá embaixo também, tá vendo? Então, do meio de uma onda até o meio de outra onda, as duas para cima ou as duas para baixo. Olha lá embaixo também, ó. Da metade de uma de baixo até a metade da outra de baixo. Também posso medir o período assim. Se tiver numeração no gráfico, eu vou lá, começou aqui da metade, vai vai do 3 até o 5. Então, o meu período é do 3 até o 5, eu tenho 2. Certo? Aí que eu vou contar o período. E por aí vai. Tá bom? Alguma perguntinha? Não. Nossa, ninguém se pergunta. Pode abrir e falar. Quais desses gráficos representam funções periódicas? Tem um monte de gráfico aí, pessoal. 3, 4, 5, 6, 7, 8 gráficos diferentes, variados. Qual desses gráficos aí, ou quais, tem mais de um, tá? Quais desses gráficos aí representam funções periódicas? Se você identificar pelo menos um, pode falar. Pode abrir e falar. Não tenha medo de errar, não. D, E, D, E, F, H. B, E, D, D de dado. o H, D, né? E, F e H. O H não, porque ele passa de um pontinho para cima e um pontinho para baixo. Um positivo e um negativo para baixo, sei lá. Mas pode. O gráfico não necessariamente, ele precisa estar tudo do lado positivo. Ele pode estar do lado negativo também, tá, pessoal? Não tem problema não. Tudo bem? Mas vamos lá. Então, vou perguntar. Vocês vão responder sim ou não? O A é uma função periódica? Não. 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 Ele tem uma linha reta, né? Não é um gráfico periódico. O B? Não. Também não. Não. Não, né? Ótimo. Não é mesmo. O C? Não. Não. O C é uma função quadrática. Se você reparar aí, ó. Esse sim é uma função quadrática. É uma função que expressa uma função de segundo grau. A D? Sim. D de dado? Sim. 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 É periódico. O E? Sim. Periódico. Tem um dia para cima, um dia para baixo e vai. F? Sim. Periódico. A G? Não. 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 Ah, eu pesquisa pensando que alguém ia entrar na minha, não. Não é mesmo. É exponencial, né? Usaram vocês estudaram isso ano passado. E o H? Sim. É. É também? Vamos ver? Olha lá. Tá com um quadradinho azul em volta. A D, a E, a F e a H. Muito bem. Então, a função periódica, ela vai ser, o gráfico dela vai ser isso, vai ser a cobrinha lá, né?
Para cima, para baixo, para cima, para baixo. Tá? Então, ainda bem. A maioria de vocês conseguiu reconhecer aí um gráfico de uma função periódica. Muito bem. Parabéns. Para refletir, em quais gráficos o período está correto? Olha só. Eu tenho 3 gráficos. Tenho o A, o B e o C. Em quais gráficos o período está correto? Opa, pulei. Em quais gráficos o período está correto? A, Senhor, B, você já passou a resposta. Já passou a resposta, eu professor. Ai, pulei, né? Ai, caramba. Mas aí fala, você viu direito? Você reparou direito? Aí você falou, fale aí você. Tá? Mas por quê? Tudo bem. Eu já tenho a resposta. Mas como é que eu consigo chegar nessa resposta? Onde está o período lá? 6,3, o A, né? 6,3. Olha aqui, ó. Começou aqui, ó. Começa aqui no zero, tá certo? O período começa aqui no zero. Então vai lá, subiu, desceu, ó. Cheguei aqui na linha central. Então, ó, lembra que eu falei? Tem que ter uma ondinha para cima e outra para baixo. Aqui, ó. Passou do 6 e veio até o 6, alguma coisa. Então, está acima do 6 mesmo e abaixo do 7. Então, daí eu consigo reconhecer que o meu período é 6, alguma coisa, e já que eu tenho 6,3, com certeza é isso aí, é aproximadamente 6,3. Então, olha só, esse aqui está passando na origem, do zero aqui, ó, no plano cartesiano. Está começando do zero, passou no eixo zero de novo, subiu, foi lá no eixo zero. Então, ó, a partir daqui, dá para ver onde eu estou com o mouse aqui? Sim. A partir daqui, começa o período todo de novo. Vai subir uma onda, vai descer outra onda e vai parar no eixo central de novo. Esse vai ser o período. Aqui, o C está falando que é 3,1, né? Então, ele vai terminar lá depois do 3, né? Ó. Então, ó, começou lá em cima. Então, ele tem que terminar em cima, né? Se começou em cima, vai terminar lá em cima. Então, ó, começou lá em cima, nesse eixo aqui do zero, vai descer, vai subir e vai terminar aqui, ó, no meio aqui, ó. Porque a partir daqui começa tudo de novo, porque vai começar igualzinho começou aqui, ó. Começou em cima, termina aqui em cima, ó. Porque o outro, a partir daqui, começa tudo de novo, certo? 3,1. Ficou depois do 3, é 3,1 coisa. Então, eu só posso supor, já que não tem uma graduação exata, que é, sim, 3,1. Está pertinho do primeiro quadradinho aqui, depois do 3, né? Pergunta? Professor, então nem sempre vai mostrar, tipo, o certo, que nem lá no A, que mostrou o período 6,3. Nem sempre vai aparecer a vírgula. Professor, você tá mudo. Oi? Então, poderia ser um número inteiro. Poderia ser um número inteiro, sem problema. Pode ser número inteiro, pode ser decimal, não tem problema. Ó, aqui no caso, vamos supor que comece no zero. A primeira onda de cima termina exatamente aqui, ó, no 3. Se a primeira onda veio no 3, a outra tem que ter o tamanho igual. Apesar de estar para baixo, ela teria que medir do 0 até o 3 também. Ou seja, a segunda onda deveria ir do 3 até o 6, né? Isso se ela passasse ali no 3. Como ela passou no 3,1, né? Ela vai lá, um pouquinho mais de 3,1, ela vai no 6,3 lá. Então, passou fora, né? Mas pode ser número inteiro sem problema. Não tem necessidade, não é obrigatório ser um número decimal, não. Beleza? Vamos falar agora do círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico
é, sem dúvida, o melhor instrumento para analisar as relações de seno, cosseno e tangente. Só um adendo, a tangente nós não vamos estudar nesse momento, tá? Vamos falar só de seno e cosseno, tá ok? De um ângulo. Ele é construído sobre o eixo de coordenadas cartesianas, que é aquele eixo eixo Y e eixo X, tá? O X é horizontal e o Y vertical, tá certo? É o XY, o gráfico lá do XY. Ele sempre vai ser usado para fazer gráfico. Com centro em zero. O centro é o zero. Raio unitário, ou seja, o raio unitário é uma unidade. Vai do 1, menos 1 e 1. Tudo bem? Eixo de coordenadas cartesianas com centro no zero, raio unitário e 4 quadrantes. 4 quadrantes. Lá no 9º ano, quando vocês estudaram equações, funções do segundo grau, vocês tinham que fazer aqueles gráficos, né? Gráficos de parábola e tudo mais, de função quadrática. O professor explicou lá que tinha 4 quadrantes, né? Quando eu traço duas retas, eu cruzo duas retas perpendiculares, eu estou fazendo aqui 4 quadrantes. 4 quadros, tá? Note que cada ângulo possui valores correspondentes nos eixos X e Y. O valor correspondente no eixo X é o cosseno. No eixo X, no eixo horizontal, eu tenho o eixo dos cossenos. Deitado, cosseno. E no eixo dos Y, eu tenho o seno, tá? Vertical, onde seria o Y, é o seno. Seno, cosseno. Beleza? Tá aqui, ó. Olha que legal isso, gente. Toda vez que eu vejo isso, eu me emociono. Olha só. Aqui nesse eixo horizontal, eu tenho o eixo dos cossenos. A gente até tem uma brincadeira que a gente fala assim. Se está deitado, o eixo que fica deitado, ele é o eixo do cosseno. Ele está com sono. Eixo dos cossenos. E em pé está o sem sono, o seno. Tá? Ó, esse eixo vertical, sem gracinha isso, né? Esse eixo vertical é o seno. Todinho ele, lá de cima até embaixo. E esse horizontal é o cosseno. E aqui eu tenho algumas medidinhas, ó. Algumas delas. Vamos destrinchar isso. Quais são os ângulos notáveis? Vocês já ouviram falar isso? Ângulos notáveis? Só por palavra assim, mas não sei o que significa, não. Certo. Eu tô toda Os ângulos perdida. Mas esquenta não. Você vai se achar. Olha só. Os ângulos notáveis são os ângulos que são mais usados. Os mais usados em exercícios e tudo mais. E a partir deles eu consigo achar os outros. Por quê? Eles têm medidas parecidas. Por exemplo, aqui eu tenho 30 graus. Olha só, essa bolinha do 30 graus está ligada a um monte de retinhas, não tá? São todos os valores que são iguais ao seno e o cosseno de 30 graus. Ó, o seno de 30 graus, por exemplo, está aqui, ó. Porque o eixo dele está aqui, né? Ó. O eixo do seno é o eixo vertical. Toda vez que eu quiser achar o seno de qualquer medida dessas que está em volta desse círculo, eu vou lá no 150. Eu quero saber o seno de 150. O seno não é no eixo vertical? Então, eu pego o 150 e projeto ele aqui, ó, no eixo vertical, o eixo do seno, ó. Vou lá buscar o seno de 150. Então, eu vou buscar o seno aqui, ó. Seno de 150. Quanto que é o seno de 150? Tá aqui, ó. A medida dele bem no meio. Aqui, ó. Seno de 150 é meio.
Ah, e o seno de 30? É igualzinho ao seno de 150. Também é meio. Por isso que eles estão ligados por essa retinha. Cada um desses ângulos vai ter o seu correspondente nos outros quadrantes. O que são quadrantes? Vamos pular para o quadrante aqui, ó. Daqui a pouquinho eu volto lá. Olha aqui, ó. Q1, Q2, Q3 e Q4. Quando eu traço essas duas retas aqui, que são dos plano cartesiano, quando eu traço essas duas retas perpendiculares, formando o ângulo de 90 graus, eu estou montando 4 quadrantes. Esses quadrantes, gente, ele tem uma orientação diferente do relógio, é sentido anti-horário. Ela segue para o lado oposto ao ponteiro do relógio. Então, ela vai da direita para a esquerda, tá? Contrário ao relógio. Então, olha só. Aqui eu tenho o primeiro quadrante. Aqui, ó, por exemplo, ó, tudo que tiver aqui dentro, nesse primeiro quadrante, ó, eu tenho cosseno e seno aqui, né? O cosseno que tiver aqui, nesse pedacinho, ó, no Q1, o cosseno é positivo e o seno também é positivo. Aqui embaixo, ó. Quadrante 1, seno e cosseno positivo. Quadrante 2. Quadrante 2, eu tenho seno positivo, aqui é positivo, e para cá é negativo. Para cima, positivo. Para a esquerda, negativo. Então tá lá, ó. Q2, seno positivo, cosseno negativo. Aqui no Q3, negativo, negativo. Esquerda, negativo. Para baixo, negativo. E no quarto quadrante, para a direita, para a direita não é positivo? Então, cosseno positivo, para baixo não é o eixo dos senos? Para baixo eu tenho seno negativo. Beleza, pessoal? Eu vou mandar esse material para vocês e vocês vão conseguir pegar isso para dar uma estudadinha a mais, tá? Vamos voltar lá. Olha só. Os ângulos notáveis são os menores ângulos que aparecem aí. 30, 45 e 60. Esses três valores são os ângulos notáveis. Os ângulos de 30, 45 e 60. Se você reparar, todos eles têm os seus correspondentes nos 4 quadrantes, nos outros 3 quadrantes. Ó, o 60, por exemplo. O 60. O seno de 60 está aqui, ó. Seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 está lá embaixo, ó, no eixo dos cossenos. O cosseno de 60 é meio. Se você pegar um correspondente do 60, está aqui, ó, do outro lado aqui, ó, 120. 120 é um correspondente de 60. Só que eu tenho que ver o seguinte, como ele está aqui no segundo quadrante, o cosseno dele é negativo, ó, porque aqui desse lado eu tenho, nesse eixo aqui, ó, tudo que tiver à esquerda do zero é negativo, né? Então, como o cosseno dele está aqui à esquerda, o cosseno de 120 é negativo. Mas, como está para cima, aqui, ó, o seno de 120 é positivo. Raiz de 3 sobre 2. Então, se eu quiser saber o seno e o cosseno de qualquer um desses valores, eu vou projetar ele, eu vou buscar esse valor, eu vou traçar uma retinha desse número até o eixo que eu estou querendo. Por exemplo, vamos pegar aqui os 30. 45, vai. O 45 tem valores iguais para seno e cosseno. Então, olha só. Eu quero saber o cosseno de 45. Onde que é o eixo dos cossenos mesmo? Cosseno com sono. É horizontal. Deitado. Então, ó. Exatamente. Está deitado, cossono. Cosseno. Cossono, sem sono. Tá? Que besteira. Ó, então vamos lá. Eu quero o cosseno de 45, eu vou lá no eixo horizontal. Ó. Olha aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2. Eu quero seno, eu vou no eixo vertical. Está lá em cima. Ó. Raiz de 2 sobre 2. 45 graus tem seno e cosseno com o mesmo valor. Tá?
se for algum correspondente dele, por exemplo, 135, como ele está no segundo quadrante, o cosseno dele é negativo. O seno é positivo, o cosseno é negativo. Se eu pegar um correspondente do 45 lá embaixo, ó, vamos pegar o 45 aqui, vou pegar no terceiro quadrante, ó. Opa. 225. Seguindo a retinha aqui, ó. 225. Está lá no terceiro quadrante. Ele é um ângulo correspondente ao 45. Está ligado lá no 45 pelos outros parênteses dele. Ele tem seno e cosseno, raiz de 2 sobre 2. Só que ele está no quarto quadrante. No quarto quadrante, é esquerda e para baixo. Esquerda e para baixo é tudo Negativo. negativo. Então, fica fácil. Eu pego o correspondente dos ângulos notáveis e vejo que quadrante que ele está. Ah, está no primeiro quadrante? É tudo positivo. Está no segundo quadrante? Cosseno negativo, seno positivo. Está no quarto quadrante? Tudo negativo. Está no quarto quadrante? Vamos pegar o correspondente do 45 aqui no quarto quadrante, ó, lá embaixo. Está aqui, ó, 315. Ele corresponde a 45. Isso quer dizer que o seno e o cosseno também são raiz de 2 sobre 2. Só que, para cá, para baixo, o seno é Negativo. muito bem. O cosseno já muda, o cosseno é positivo, porque está aqui à esquerda. Beleza? Depois vocês fazem o exercício de buscar os parentes deles aí, tá bom? Mas é só lembrar disso. Aqui, ó, eu tenho os quadrantes, quem é positivo e quem é negativo, tá certo? Aqui, eu tenho o ciclo trigonométrico do seno. Ó, o eixo vermelho aí, já tinha falado, né? É o seno. O sem sono, vai lá para cima, né? Eixo vertical é o eixo dos senos. Lembra que eu falei que o maior valor, quando você estiver falando do ciclo trigonométrico, o maior valor do seno é 1, que vai a onda lá para cima, né? 1. E a onda que vai do 0 para baixo é negativa. Então, quando eu estiver fazendo um gráfico de seno, o maior valor da onda para cima é 1, lá onde ela faz a curvinha, o maior valor lá é 1. E o menor valor da ondinha para baixo é menos 1. Então a amplitude é 1. Tá ok? Aqui eu tenho os quadrantes, ó. Q1, Q2, Q3, Q4. Estou falando aqui do seno, tá certo? Eixo vertical. Olha aqui. Gráfico y igual a seno de x. Os meus valores de x são 0, 90, 180, 270 e 360. E o seno de x, ou seja, o seno desses valores, o seno de 0, o seno de 90, o seno de 180, o seno de 270 e o seno de 360 estão aí, ó. De 0 é 0, o seno de 90 é 1, o seno de 180 é 0, o seno de 270 é menos 1 e o seno de 360 é 0. Vamos voltar lá naquele círculo lá. Ó. Olha só. O seno de 90 é quanto mesmo? 0. É só projetar ele aqui, ó. Eu vou projetar ele no eixo do seno. Então, eu projeto ele aqui, ó. Seno de 90, seno de 180. Opa! Seno de 180. Como ele está fora, como 180 está fora, como 180 está fora, ele não tem seno. Deixa eu voltar lá. Olha só. Como ele está fora, ele não tem valor. Olha só. O 90, ele tem seno, não tem? Porque o 90 está justamente no eixo dos senos. Qual que é o seno de 90? 1. Vou voltar lá. Olha só. O seno de 90 é esse aqui, ó. 1. Está bem do ladinho dele aqui, ó. Está no eixo do seno. O seno de 270 está aqui no eixo do seno, não está? O 270 está no eixo do seno. Menos 1. Já o 180 não está no eixo dos senos. Então, 0 para ele e 0 para quem está lá do outro lado. Ó, 180, 0.
360, zero. O 0 e o 360 estão no mesmo lugar, então seno de 0 e seno de 360 é 0. Certo? Está no eixo do seno? Tem seno. Vale 1 ou menos 1. 90 está lá em cima, o seno dele é 1. 270 está lá embaixo, o seno dele é menos 1. A mesma coisa vai funcionar para o cosseno. Quando eu inverter isso, o eixo do cosseno vai ser assim, ó. Vamos lá. Vamos chegar lá no eixo do cosseno. Olha só o eixo do cosseno. O 180 está no eixo do cosseno. O 360 e o 0 estão no eixo do cosseno. Então, eles têm cosseno. Que agora mudou, não é mais seno, agora é o cosseno. Então, como o 180 está nessa ponta e está no eixo do cosseno, e lá do lado esquerdo, nesse eixo, para a esquerda é menos 1, e do lado direito é positivo, então o cosseno de 0 e de 360 é 1. Já os outros não estão no eixo do cosseno, né? O 90 está no eixo do cosseno? Não. Então, o cosseno de 90 é 0. O 270 está no eixo do cosseno? Não. Então, o cosseno de 270 é 0. Olha aqui, ó. De 0 é 1, de 90 é 0, 180 menos 1, de 270, 0, e 360 é 1. Se está no eixo do cosseno, é 1 ou menos 1. Se não está no eixo do cosseno, é 0. Beleza? Vamos fazer uns cálculos aqui agora. Então, agora já tenho esses valores, seno de 0,90, 180, 270 e 360. Se está no eixo, vale 1 ou menos 1. Se não está no eixo, vale 0. Olha só que legal. Seno de x. No primeiro, aí eu tenho os valores do x, né? Aí eu quero o seno do x, que foi os valores que a gente já colocou lá anteriormente, né? Uma continha básica, 2 mais o seno de x. Então, primeiro eu tenho que saber qual que é o seno do x, para depois somar ele com 2. E na última coluna, o x e o y. O x é o que está na primeira coluna, e o y é o resultado de 2 mais o seno de x. Aí eu coloco lá. Primeiro vai o valor do x, e depois vai o valor do y. Vamos fazer o primeiro? Qual que é o seno de 0 mesmo, hein? 0 é o meu primeiro valor de x aqui, né? Quanto que é o seno de 0? O 0 está no eixo dos senos? 0 está aqui, né? Tá. Esse é o eixo do seno ou do cosseno? Dos dois. O deitado é o consono, né? É o cosseno. Então, olha só, o 0 está aqui deitado. Está lá, ó, começa do 0, dá uma volta e termina no 360. Deixa eu voltar lá. Olha aqui o 0, ó. 0 grau. Está no eixo dos senos? Não, ele está no eixo dos cossenos. Então, o seno de 0 é 0. Seno de 0 é 0, olha lá. Seno de 0 é 0. Seno de 90. O 90 está lá em cima. É 1. O 180 está oposto ao 0. Seno de 180 é 0. O 270 está no eixo dos cossenos. Só que está lá embaixo. É menos 1. Olha aqui, ó. 90 e 270 estão no eixo do seno. 90 está lá em cima, é 1. 270 está lá embaixo, é menos 1. Olha aqui, ó. 0, 180 e 360 não estão nesse risco vermelho, não estão no seno. Então, para eles, o seno de 180, o seno de 0 e o seno de 360 é 0. Tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá, ó. 0 é 0. 90 é 1. 180, 0. 0. 270,
Menos 1. 270, menos 1. 360, tá do ladinho do zero também é 0. Tá certo? Então nós vamos fazer essa continha aí. Só que eu já fiz. Como eu estava com pouco tempo, eu não vou deixar isso aqui para eles fazerem. Durante a live também, que vai demorar 3 horas a minha live. Então, olha só. Aqui na primeira coluna são os valores de x. Na segunda coluna, o seno desses valores de x. Então, ó, seno de 0, seno de 90, seno de 180 e assim por diante. Lá do outro lado, eu tenho y igual, aí eu tenho uma conta para fazer depois da igualdade, ó. 2 mais o seno de x. Então, nessa linha, o seno de x é 0, né? Então, vai ficar 2 mais 0. É 2. No 90, ó, o seno de 90 é 1. Então, aqui eu tenho 2 mais o seno de 90. 2 mais 1. O seno de x agora é essa coluninha aqui, ó. Então, 2 mais 1, 3. Aqui o seno de 180 é 0, vai ficar 2 mais 0, dá 2 e assim por diante. Lá no outro lado, aqui está pedindo para colocar entre parênteses o x e depois o y. O x está lá na primeira coluna, 0, 90, 180, 270, 360. Eles já são os primeiros colocados de todas as respostas. E, em segundo lugar, o valor do y, que é o resultado da conta que foi feita aqui, ó. 2, 3, 2, 1 e 2. Ok? Só montar. Eu vou mandar esse material para vocês depois, tá? Para vocês conseguirem desenvolver aí. Aqui estão os resultados. Aqui, de novo, a mesma coisa. Aqui eu tenho o cosseno. O cosseno funciona do mesmo jeito, só que agora é o eixo com sono, né? Com sono deitado. Quem deita está com sono, né? Ou então está com preguiça. Então tá lá, ó. 180, cosseno menos 1. 0 e 360, o cosseno é 1. Tá aqui a tabelinha. Cosseno de x. Os x são 90, 0, 90, 180, os mesmos valores, até o 360. De 90 e 90, né? A partir do 0. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Só que aqui é uma multiplicação. Ó. Qual que é o cosseno de 0? Alguém sabe me dizer? O 0 não está aqui no eixo deitado? O cosseno de 0 é? 0. Cosseno de 0 é? 1. 1. O seno de 0 é 0. O cosseno de 0 é 1. Porque ele tá, o 0 está aqui, ó. O 0 está no eixo do cosseno. Se está no eixo do cosseno, tem cosseno, é 1 ou menos 1. Se não está, ó, o 90. O 90 está lá em cima. Ele está no eixo do cosseno? Não. Então ele vale 0. O 270 está no eixo do cosseno? Não está. Então ele vale 0. O cosseno de 270 e de 90 é 0. Beleza? Então vamos lá. Aqui é a multiplicação. 3 multiplicado pelo cosseno de x. Então, ó, se o cosseno de 0 é 1, aqui eu vou ter 3 vezes, que é 1. 3 vezes 1, 3. Aí aqui você vai colocar o valor de x, que é o 0, e o resultado da conta, que é 3. Beleza? Vamos direto lá, ó. 0 e 3 aqui o resultado no final. Então, os valores de x são esses. Aqui eu tenho o cosseno de x, que vai aqui na próxima conta, ó. 3 vezes o cosseno de x, que está na minha coluna anterior aqui, ó. Cosseno de x. Eu vou pegar umas tabelas dessas e vou mandar para vocês responderem, tá certo? Então, ó, o valor de x está na primeira, então eu tenho que achar o cosseno dos valores que estão na primeira coluna. Na terceira coluna, eu tenho uma conta para resolver. Cada coluna vai ter cada tabela que eu mandar vai ter uma conta diferente. Nesse caso, a conta é 3 vezes o cosseno de x, que está na coluna anterior. Para cada um deles, uma continha. E aqui é para colocar o quê? O valor de x e o valor de y. O valor de x está na primeira coluna e o valor de y está na terceira coluna aqui, ó, que é a continha que a gente fez. Sem novidade. Alguma pergunta, pessoal?
Não. É só olhar, identificar o que é para fazer e mandar vir. Esse é bem fácil. Não tem muita complicação, não. É só... Olha que legal aqui. É só olhar e identificar mesmo o que é para fazer. Sem dúvida, o professor Jorge está disponível todo dia, até às 17 horas, para tirar qualquer dúvida que você tenha. Pode chamar no PV. Se quiser, a gente faz chamada de áudio. Se você quiser resolver o exercício, a gente faz uma chamada de áudio. Você mostra o que você está fazendo, manda a foto do que você está fazendo. Tá? O que não pode é vocês deixarem de fazer essas atividades. É importante. Tá, gente? Então, teve dúvida? Chama. Tá bom? Aqui nós temos os valores em radiano. Radiano é quando tem esse pizinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho 90 graus e tenho o valor dele em radiano. É graus, tem essa bolinha, né? Tem essa bolinha em cima do número, é grau. Aqui tem o pi, essa letra pi, é o mesmo valor, só que transformado em radiano. Na trigonometria, a gente usa esses valores também em pi. Pi sobre 2 é um número, o pi tem um valor, ele vale um tal valor. Pi vale sempre 180 graus. O correspondente do pi em radiano, no círculo trigonométrico, o pi vale 180 graus. Então, veja só. 180 é pi sobre 2. É pi dividido por 2. Se eu substituir o pi pelo 180, vai ficar o quê? 180 dividido por 2, que vai resultar naquele valor lá em cima. 180 dividido por 2 dá 90. Olha o caso do 60. O pi vale sempre 180. Então, olha só. 180 dividido por 3 dá 60. 45, ó. 180 dividido por 4 dá 45. E assim por diante. Então, é assim que eu transformo de radiano para graus. Tudo bem? E vamos lá. Próximo. Depois vocês dão uma olhadinha com calma, tá? E lembra, o pi equivale a 180 graus. Vamos pegar um que tem um número na frente aqui, ó. Vamos pegar o 120. Olha lá o 120. O correspondente do 120 é 2π sobre 3. Então, primeiro você faz essa multiplicação lá em cima. O pi vale quanto mesmo? Pi é 3 Corresponde a quantos graus? Pi corresponde a 180 graus, tá? No círculo trigonométrico, esse pi vale 180 graus, tá ok? Então, o que você vai fazer? No lugar do pi, substitui por 180. Então, lá eu faço essa multiplicação, ó. 2 vezes 180 dividido por 3. 2 vezes 180 dá 360. Dividido por 3 dá 120. Mas, se você lembrar bem, é 2 vezes π sobre 3. Olha lá do outro lado. Olha o 60. O π sobre 3 não é 60? Você pode colocar esse valor lá. No lugar do π sobre 3, você vai colocar o 60. 2 vezes 60, 120. Mas é só lembrar. No lugar do π, eu vou colocar o 180. Aí você faz a conta do jeito que você achar melhor. Beleza? Pessoal, eu vou mandar no... Eu vou parar a gravação aqui. Para a gente conversar melhor. Tá? Então é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Tá ok, pessoal? E eu vou mandar agora o formulário de chamada. Tá ok?